Vamos lá, aula aberta da Baiana, dia 10/3/2023, 11h10, 11h12. Vamos começar nosso momento aqui juntos, gente. Falar dessa prova que eu adoro. A Baiana é uma prova muito boa, muito interessante, muito relevante dentro do ponto de vista do que eles desejam para a sociedade. Tá? Eu acho que vai ser um momento muito agradável. Prestem bastante atenção, tem muita coisa. Bora, gente, bota aí a presença no chat, escreve presente no chat. Quem já é meu estudante já sabe. Isso, muito bem, Ana. Muito bem. Vamos lá. Ó, temas possíveis, mas obviamente que eu vou falar de um monte de coisa. Um monte de coisa, tá bom? Essa live fica gravada também, né? Se perdeu alguma parte, precisa sair. Fiquem tranquilos, porque assim que o Google me permitir acesso à aula, eu vou colocar a aula no YouTube, no meu canal no YouTube. Você já fique aí ciente, ó, prof.lucasrocha, igualzinho ao Instagram, que é @prof.lucasrocha. O YouTube também é prof.lucasrocha. Terminou a aula, eu vou botar lá assim que o Google me possibilitar acesso à aula, que geralmente, no máximo 1 hora, a aula está disponível para mim, frente ao Google, né, que eu alugo esse espaço. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos começar aqui, ó. O que eu preparei para vocês? Preparei o seguinte. Preparei uma reflexão sobre os temas que mais foram falados dentro da Baiana no último semestre. Eu não sei se vocês sabem, mas os temas da Baiana não têm a ver com o que está acontecendo na sociedade. De certa forma, não. Tem a ver mais com o que eles escolheram para discutir dentro da universidade. Então, eles vão discutir algumas questões que estão acontecendo na atualidade? Sim, mas a prioridade é a escolha deles, tá? E a forma que eles pensam em estabelecer essa mensagem. Como é que a gente sabe disso? Porque a prova da Strix, visivelmente, no caso da Baiana, no caso antigo da UNEB, quando a Consultec fazia, quando a Consultec fazia o EFES, o tema de redação sempre trouxe uma mensagem forte sobre a filosofia da universidade, e é visivelmente um tema encomendado, tá? Visivelmente um tema encomendado. Não é à toa que nós recentemente tivemos uma live de 70 anos da Baiana, no ano passado, a Baiana acabou de fazer 71 anos, e na pandemia ainda não tinha, vamos dizer assim, essa possibilidade de fazer uma vivência, um evento público. Então, a Maria Luísa Feniani, que é a reitora da universidade, fez uma live, fez um discurso muito bonito sobre responsabilidade social. Aí, o tema da Baiana foi responsabilidade social. Então, eles estão muito organizados quanto às temáticas, quanto às discussões, quanto ao que eles são ativos em termos de reflexão, tá? Para começar, uma frase de William Osler. William Osler é o pai da medicina humanizada, médico canadense, o primeiro a falar sobre humanismo e prática médica. Né? O bom médico trata as doenças, mas o grande médico trata o paciente. É a filosofia básica do que a Baiana prega, do que o William Osler prega, né? O pessoal da Baiana é fã de William Osler, até porque ele em nenhum momento ele precisa ser um indivíduo pragmático do ponto de vista da troca da percepção, da troca do foco, né? Ele nunca falou mal da técnica nem da tecnologia, pelo contrário, ele sempre fala que a grandeza é conseguir fazer e ter acesso a um, mas sem excluir o outro. Então, por isso que ele fala que um bom médico trata as doenças, mas o grande médico trata o paciente. É a filosofia básica aqui da estrutura humanista, né, humanística, da medicina humanizada, que é o foco prioritário nas pessoas, tá? Depois na técnica, depois em qualquer outras questões, mas principalmente nas pessoas, tá certo? Então, vou pegar aqui os eixos temáticos. Quem é meu estudante já viu isso. Não vou desenvolver, porque é apenas uma revisão. Então, são 4 grandes eixos temáticos da Baiana. Vamos dizer que o da ética que segura todos os outros, por isso esse formato aqui organizacional. A ética no sentido amplo, é a ética médica, mas é a ética dos relacionamentos, é a etiqueta do convívio, certo? É o entendimento de que as outras pessoas também têm espaço, né, na construção
do convívio e merecem ser respeitadas. Então, a gente vai ver um segundo foco, sempre há uma discussão sobre a formação médica, né? Não estou compartilhando, não, não estou compartilhando, não, Luizita. Oxente. Ó, peraí. Beleza, massa. Vou compartilhar de novo agora aqui a tela. É? Ah, sim, entendi. Então, gente, porque atualizou aqui o Google. Atualizou. E aí, agora, pronto, agora sim. É porque tinha de selecionar. Agora sim. Pronto. Tá vendo? Estão vendo agora aí? Estão vendo agora aí? Pronto. Estava compartilhando essa imagem que eu tinha de selecionar o slide, minha querida Ana. Houve uma mudança. Já vi que houve uma atualização, porque a forma de deixar a pessoa entrar na sala mudou também. Virou uma listinha agora. Pronto, resolvemos o problema, graças a Deus, durante, viu? E aí, tinha uma imagem bonitinha com mini bonsai, vamos dizer assim, na mão da pessoa. Olha, Tifofes, e eu falando, pensando que vocês estavam vendo a imagem de Tifofes, e não estavam, né? Não estavam, agora estão, viu? Então vamos lá, agora, pronto, mudei. Ó, eixos temáticos da redação da Baiana, ó. Formação médica, tecnologia, relação médico-paciente e ética. Quando a gente fala de formação médica, a gente fala de formação ampla. É a formação técnica, porque é o básico, mas é a formação ética, porque tem um código o qual o indivíduo é obrigado a seguir, senão é punido. Tem a formação também tecnológica, porque ele vai ter de lidar com a tecnologia, né? Tem a formação tecnológica e tem o eixo temático tecnologia também. Tem a formação mercadológica, por que não? E mais do que nunca, a Baiana deixou claro que entende essa como uma demanda, essa questão como uma demanda importante, tanto que colocou duas disciplinas de empreendedorismo na sua grade de formação médica, tá? A relação médico-paciente, que hoje é mediatizada e muito organizada pelo Código de Ética Médica, e nós temos também a ideia de tecnologia, que é algo sem precedentes, sem nenhum tipo de comparativo na história da humanidade, e o bom profissional hoje é aquele que sabe o que está acontecendo de novo e que entende o momento certo de usar a tecnologia, tá certo? Que entende o momento certo de usar a tecnologia. Então, ó, todos os eixos vão ser representados. Teremos aqui análise de temas de todos os eixos, de todos os 4 eixos. Pelo menos 4 temas a gente falará hoje nesse encontro aqui juntos, tá certo? Olha só, venha. Todos os eixos representados. Primeiro eixo é o eixo do empreendedorismo. Por que ficou desconfigurado? Por que houve essa desconfiguração? Peraí, só um minuto, pessoas. Ih, eu fico chateado com essas coisas. Ah, sim, rapaz, ó. Peraí, deixa eu ver aqui alguma coisa importante. Olha só. Ah, gente, esse computador. Esse computador. Esse computador. Deixa eu deixar logo essa pessoa entrar aqui rapidinho. Elitsa está entrando. Oi, Litsa, bom dia, seja bem-vinda, viu? Aqui e pronto. A princípio, eu não tinha ideia de que ia desconfigurar, gente. Mas configurou umas coisinhas aqui. Pronto, eu acho que agora eu consegui ajeitar tudo ou não. Consegui ajeitar tudo. Acho que eu consegui ajeitar tudo no tempo recorde, né? Vamos ver aqui, falta só esse aqui. Vamos lá. Pronto. Acho que agora sim, não? Beleza. Todos estão vendo aí? Tá vendo, menina? Todos estão vendo aí direitinho? Todos estão vendo? Beleza, obrigado. Olá. Primeiro eixo temático.
empreendedorismo, mercado. Tão legal a Baiana abordar isso, porque ficou a imagem na Baiana de que é uma instituição progressista, e por ser progressista, por pregar o humanismo, a relação médico-paciente, blá, 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 a Baiana não se importa com o mercado, não se importa com o encaixe do estudante ou o que o estudante vai encontrar no mercado de trabalho como profissional, e esse passo foi a demonstração justamente que é o contrário, que é possível trabalhar o humanismo, entender também que é uma profissão e a profissão visa dinheiro também para que a gente se sustente, para que a gente tenha, obviamente, suporte de vida. Então é uma loucura excluir um para incluir o outro, não se trata disso. Muito interessante essa abordagem. A Baiana, ela prega com coerência uma sistemática. Qual é a sistemática? Você tem que ser um bom profissional, você tem que entender qual é o tipo de serviço que você está prestando, tá certo? E fazê-lo da melhor forma, entender que são seres humanos e ganhar dinheiro com isso, porque, obviamente, você está prestando um bom serviço, certo? Aí eu pensei nesse tema aqui, ó, gente. As mudanças valorativas sociais, a tecnologia, as práticas de conduta, a organicidade social. Todos estes fatores incidem drasticamente no conceito formacional dos profissionais médicos, suas diretrizes fundamentais e, sobretudo, a busca por empreender na área. Sob esse olhar, construa um texto dissertativo argumentativo na norma culta da língua portuguesa que reflita a importância do empreendedorismo para a área de saúde, seus benefícios para o melhor desenvolvimento dos profissionais, além de pensar quais aspectos podem atrapalhar essa evolução se houver uma má utilização dos preceitos de empreender, especialmente no Brasil. Nossa, Lucas, enorme. Deixa eu só fazer uma observação, gente. Se precisar fazer uma pergunta, pode fazer uma pergunta a qualquer momento. Eu só te peço, se você for falar no microfone, você, Lucas, né, avisa que você vai falar, e aí todo mundo te ouve, e aí você pergunta. Se for usar o chat, aperta o botãozinho de levantar a mão, porque vai emitir o som, e eu vou olhar aqui, porque à minha esquerda, aqui está o meu celular, estou logado na sala com vocês, estou aqui no chat. Aí eu olho só de vez em quando. Se você aperta o botãozinho de levantar a mão, eu vejo que você está querendo perguntar e a gente resolve essa pergunta na mesma hora, tá certo? Enorme, Luquinhas. Quem não é meu estudante, quem não viu essa reflexão, acha que isso aqui é um absurdo. Não é. A gente usa a mesma técnica que quem é estudante já me conhece usa, que é a identificação dos elementos temáticos. Quais são os elementos temáticos mais importantes? Primeiro, tema central, o tema mais importante sobre o qual vai se falar o texto todo, que é a importância do empreendedorismo para a área de saúde. Falou em importância, cadê o problema, então? Quer dizer que não se dá a devida importância, tá? Aqui é um tema de situação-problema, mais específico para a área de saúde, diferente do Enem, porque o Enem tem um comando, 2 comandos no máximo, aqui tem vários, né? Não é para repetir isso aqui na prova, como texto. Isso aqui não é a tese, tem um monte de maluquice que o pessoal aprende por aí, viu? Isso não é a tese, não é para repetir isso aqui. Isso aqui é um texto que você, estudante, tem a obrigação de trabalhar, diminuir, enxugar, para poder conseguir apresentar adequadamente na sua introdução. Então, esse é o tema principal, seus benefícios para o melhor desenvolvimento dos profissionais é a ideia que vai ser desenvolvida no primeiro desenvolvimento, além de pensar quais aspectos podem atrapalhar essa evolução se houver uma má utilização dos preceitos de empreender. Gente, veja, vírgulas, travessões, pontos podem ajudar você a dividir o tema. O tema é grande, geralmente eles dividem por essas marcações, né, de pontuação. Raramente eles trazem o que tem aqui no final, especialmente no Brasil, que é um delimitador. Delimitador a gente usa vermelho, o tema central a gente usa verde, e azul a gente usa para as estratégias argumentativas. Uma estratégia argumentativa é uma forma de discutir os temas pertinentes ao texto, à tese do texto. Toda vez que você se depara com um tema de dissertação argumentativa, você tem que pensar uma tese. Essa tese vai ser defendida. Você defende essa tese por meio de 2 desenvolvimentos que você discute 2 ideias que amparam essa tese. Essa é a base da dissertação argumentativa, né? Então, a importância do empreendedorismo para a área de saúde vai gerar a sua tese, e você vai defender a sua tese falando dos benefícios para o melhor desenvolvimento dos profissionais e quais aspectos podem atrapalhar essa evolução, especialmente no Brasil. Aí você entende,
nós precisamos enxugar, não é isso? Pronto, aqui está bem enxuto, a importância do empreendedorismo para a área de saúde. Seus benefícios, o que é que significa seus benefícios? Significa dizer que, seja bem-vinda, querida, significa dizer, gente, que os pontos positivos do empreendedorismo, pontos positivos, né, dos profissionais, além de pensar quais aspectos podem atrapalhar essa evolução, se houver uma má utilização dos preceitos de empreender, são os pontos negativos. Os temas da Baiana, gente, às vezes eles vêm assim, ó, inflados de propósito. Não esqueça que a Baiana ainda tem um modelo de vestibular tradicional, é a pegadinha, é a necessidade do estudante se atentar ao que não está sendo usado, o que não deve ser usado, encher de coisas para que você consiga pegar a agulha no palheiro. Não esqueça que isso é uma estrutura de vestibular tradicional ainda, não é igual ao Enem, nesse aspecto, tá certo? Isso não quer dizer que a gente não possa usar a estrutura do Enem, daqui a pouco eu chego lá. Então, para planejar o texto, a importância do empreendedorismo no Brasil, benefícios e malefícios. Pronto, Ave Maria, acabou. Acabou, que tinha difícil para o tema. E aí aqui é muito particular, né? Você que vai pensar os seus benefícios e seus malefícios, não é um gabarito, tá? Mas a gente pode dizer que um benefício para empreender na área de saúde é aprender mais, ter maior possibilidade de discernir o que deve ser feito em se tratando do mercado, se encaixar melhor profissionalmente. Eu não consigo entender, meus amores, como é que na formação brasileira, na educação brasileira, não se parte sempre de um ponto base da educação. Aproveitar a personalidade, as características que o estudante já tem. E é isso que vocês precisam entender quando vocês entrarem na universidade. Eu costumo dizer que a vida profissional começa no dia que você bota o pé na universidade, porque seus colegas vão lhe ver de uma forma diferente. Não é mais ensino médio. Você já está aí pensando numa formação para ir para o mercado de trabalho. Então, se você apresenta bem trabalhos, as pessoas vão se aproximar de você. Se você tira boas notas, as pessoas vão se aproximar de você. Se seu pai é médico e tem consultório, as pessoas vão se aproximar de você. Seu pai ou sua mãe, óbvio. Tá? Então, vocês precisam estar entendendo isso. E mais do que isso, você precisa entender qual é a sua característica principal. Você é uma pessoa mais introspecta, quer dizer que você é mais observadora, você quer dizer que você é uma pessoa que está mais próxima de estar mais conectada com as máquinas, com a pesquisa. Eu sou uma pessoa altamente comunicativa, isso quer dizer que você vai ser uma pessoa de linha de frente, de se comunicar, pode dar aula, pode fazer palestra, enfim, você precisa abraçar, aceitar essa característica e usar ao seu favor. Maior satisfação profissional e financeira, claro, quando você empreende. O que é empreender na área médica, gente? É abrir consultório? Luquinhas, também, mas é o básico do básico, né? Empreender parte do pressuposto de abrir um próprio negócio. Mas abrir um consultório é uma coisa muito ínfima, muito básica. Não havia necessidade de se discutir isso num contexto, num assunto. O profissional liberal, ele naturalmente ele é a própria empresa dele. Ele é a própria empresa dele. Veja que coisa interessante. Quem pensaria daqui a alguns anos que eu estaria aqui dando aula na internet, à véspera do vestibular, para pessoas que nunca me viram, algumas pessoas que são meus estudantes, ou foram rapidamente meus estudantes, alguns de vocês nunca foram meus estudantes, usando a internet, né, como esse canal, eu disponibilizando um evento gratuito, para que vocês conheçam meu trabalho. Isso é empreender. É sábado de manhã, podia estar dormindo ainda, para de tarde ver o jogo da Champions League, depois é o jogo da maior seleção do mundo, que é o Bahia. Podia estar fazendo isso. Meus dois filhos estão jogando videogame na sala, né? Minha esposa está trabalhando no outro quarto. Eu podia estar cuidando de alguma coisa nesse sentido, mas é empreender, entender que o meu negócio só roda se eu produzir alguma coisa. Se eu todo dia alimentar meu negócio. Isso é empreender. Para o médico, empreender consegue ser mais vasto, porque ele atende, ele tem um consultório, você não pode nunca esquecer que para a sua área, a parte acadêmica, ela sim, sempre será um aspecto relevante. Dá mais credibilidade quando você atua em várias frentes. Eu percebo isso. Quando eu digo às pessoas, eu sou professor, sou formado em letras, eu sou formado em jornalismo, eu tenho especialização em análise de discurso, eu estou terminando um mestrado fora do Brasil, em metodologias ativas, em tecnologia da comunicação.
Eu sou palestrante, eu sou conferencista, eu escrevo para sites de música. Quando eu começo a mostrar tudo que eu faço, isso dá mais credibilidade às pessoas. As pessoas pensam, ele é muito bom, ele não consegue ficar num lugar só. Ele não consegue fazer uma coisa só. É o que as pessoas pensam, né? É mais difícil de sustentar, claro, porque demanda muito mais desgaste. Porém, quem gosta, quem é inquieto e quem faz muita coisa, precisa entender que isso é uma construção, né, diária. Encontrei recentemente uma ex-aluna que diz assim, pô, Luquinha, saudade de suas aulas, nossa, eu tinha tanta vontade de escrever. E aí ela fez uma aula minha numa escola que tinha itinerários formativos antes, né? E aí, primeira, segunda e terceira série, quem quisesse ter aula lá de Shakespeare, né, o último horário do dia, ia lá. Ela adorava essas aulas, escrevia alguns contos, algumas coisas. Aí, recentemente, eu encontrei e disse assim, por que você não escreve um livro sobre medicina, suas experiências? Algo que você acha que deveria ser escrito. Isso tem uns 3 meses que eu encontrei. Recentemente, ela foi lá no Instagram e disse assim, pô, Luquinhas, eu estou escrevendo algumas coisas. Eu digo, poxa, que legal. Ela achou que, como médica, ela não pudesse colocar em prática essa vontade dela. Isso é empreender, é usar o que sabe e o que já tem. Ao mesmo tempo, pode ser algo ruim também, né? Tem alguns malefícios essa ideia de empreendedorismo. Primeiro é a manipulação financeira. Como assim? Pensar o empreendedorismo só para o dinheiro. Gente, o empreendedorismo, antes de qualquer coisa, é a exposição de um profissional. Você precisa arcar com a exposição que você faz. E essa exposição você tem que dar retorno, fazer coisas boas. Se for só para manipular financeiramente, ganhar uma grana, a pessoa não vai conseguir ter esse retorno. Não submeter a indústria farmacêutica, que é, obviamente, uma tentação constante, né? Receber dinheiro para poder receitar remédio, e pôr em risco a vida do paciente para fazer coisas também só no sentido de ganhar uma grana. Lembra do Dr. Bumbum, que fazia cirurgias em casa, fazia enxerto em glúteos, em seios, em casa, né? Que risco para o paciente, morreu alguém, pronto, a carreira dele acabou. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Henry Ford, que é um exemplo de empreendedorismo, porque ele não desistiu. Faliu 8 empresas antes de conseguir fazer a Ford desistir, e hoje é uma potência global, né, da montagem de carros. Os benefícios, você pode trazer o conceito de empreender. Conceito também é repertório, e tinha o conceito de empreender nos textos de apoio. E ao artigo 12, ao capítulo 12, artigo 131, da nossa querida maravilhosa, nosso querido maravilhoso Código de Ética Médica, permitir que sua participação na divulgação de assuntos médicos deixe de ter caráter de esclarecimento e educação da coletividade, porque a área de saúde é uma área específica, né? É uma área sui generis, particular. Por quê? Gente, você não pode fazer propaganda. Deixa eu abrir aqui para quem vai entrar. Pronto. Boa, Duda. Chegue mais. A área de saúde não pode fazer a divulgação assim, ó. Quando viajar para o São João, se bater o carro e se quebrar todo, venha para a clínica tal. Não dá para fazer isso, né? A propaganda da área de saúde ela é feita por associação. Como é a associação? O médico vai à TV fazer um discurso preventivo, né? É época de São João, portanto, faça uma revisão do seu carro, perceba se todos os utensílios básicos estão realmente em bom estado, dirija com tranquilidade, pratique a direção defensiva, não consuma nem remédios, drogas ou bebidas alcoólicas, né? Pense sobre isso e tenha um bom São João. Vai aparecer lá, clínica COT, traumatismo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando a pessoa vê a propaganda, ela melhora o seu comportamento ou não, mas se houver algum acidente, ela vai lembrar da COT. Então, é uma propaganda feita assim por associação, né? Vamos ver um pedaço desse texto? Vamos ver um pedacinho do texto, ó. Não, esse daqui não tem, não. São os próximos que tem. E aqui, para variar, ó, né? Para variar, que está desconfigurado. Cadê? 28. Pronto, aqui. Então, todos vão ter também esse problema, né? É normal. Todos terão esse problema, meu Deus do céu. Eu pensei em ver isso porque eu vi no outro computador estava tudo lindo, né? Vamos lá. Esse tema do empreendimento, do empreendedorismo, meus estudantes já viram, estão já de saco cheio de eu falar disso. Mas nós temos pedaços de texto de outros temas também. Certo? Pronto, vamos aqui. Pronto, vamos lá? Ó,
Empreendedorismo foi o primeiro eixo que a gente trabalhou, o primeiro tema dos eixos que eu mostrei no início. Agora, violência no trabalho. Está no eixo relação médico-paciente. Mercado está no eixo formação médica. Lembram que eu falei? Formação é técnica, é humanista, formação ética, ética está dentro de mercado, tá? Formação médica aqui. O primeiro eixo. Segundo, violência no trabalho. Olha o tema aqui que eu separei, ó. A partir da leitura, tá tudo bem, gente? Tá dando para ouvir direitinho o som, tá tudo tranquilo, tô muito rápido, tá dando para acompanhar. Ó, vai lá no chat assim, Luquinhas, pegue leve, devagar. Tá tudo beleza, né, Gisele? Tá tudo tranquilo, né, gente? Posso continuar, né? Pronto, beleza, meus amores. Oi, Camilinha. Vamos lá, ó. A partir da leitura dos textos motivadores e suas percepções acerca da importância do profissional exercer sua profissão com segurança e respeito, escreva uma dissertação argumentativa na norma padrão da língua portuguesa sobre os malefícios que envolvem o aumento da violência a profissionais da saúde, sobretudo nos seus ambientes de trabalho e durante a prestação da assistência, tanto para eles mesmos envolvidos nas ocorrências, quanto para a sociedade e o desenvolvimento de uma terapêutica bem feita e que proteja a vida e a saúde das pessoas. Em seus argumentos, apresente exemplos e sugestões de embate a essa realidade e como garantir um ambiente saudável de praxis em saúde, né? De prática em saúde. Nossa, outro tema grandão. Claro que eu vou trazer os temas grandões, porque o pessoal tem dúvida em como lidar com esse tipo de tema, né? Então a gente vai treinar mais como lidar com esse tipo de tema na nossa, né, em nosso encontro aqui. Os malefícios que envolvem o aumento da violência a profissionais de saúde. Pronto, essa é a discussão principal. O aspecto negativo de, obviamente, trazer violência para o ambiente da saúde, sobretudo nos seus ambientes de trabalho e durante a prestação da assistência, ou ambiente de trabalho e prestação da assistência. É um referencial físico, é um delimitador. É o mesmo que dizer assim, no Brasil, é o mesmo que dizer no bairro X. Ambiente de trabalho durante a prestação de assistência. Tanto para eles mesmos envolvidos nas ocorrências, ou os benefícios que envolvem o aumento da violência profissional de saúde, tanto para os profissionais de saúde, quanto para a sociedade. E o desenvolvimento de uma terapêutica bem feita e que proteja a vida e a saúde das pessoas. Isso aí está envolvido na discussão toda. Então, eu tenho os malefícios nos ambientes de trabalho, tanto para os profissionais de saúde que sofrem violência, quanto para a sociedade. A sociedade também sofre com isso? Sofre, vou analisar para vocês, né? Qualquer violência, qualquer cidadão, gente, toca em todos os cidadãos. As pessoas ficam com medo, as pessoas evitam sair, as pessoas, né, os profissionais de saúde, sofrem violência, muitas vezes num bairro mais periférico. O médico não quer mais ir lá, a enfermeira não quer mais ir lá. Isso deixa aquela comunidade desguarnecida. As pessoas que são, obviamente, ordeiras, pacatas e honestas e tranquilas e cidadãs nessas localidades perdem a sua assistência à saúde, muitas vezes por posturas meliantes de pessoas que não têm esse respeito. Tá? Então, a sociedade perde também com toda a agressividade a um caso especificamente. Em seus argumentos, apresente exemplos e sugestões de embate a essa realidade, como garantir um ambiente saudável de praxis em saúde. Essas observações que não estão em negrito após a proposta, você leva em consideração quando você está planejando. Se couber no seu planejamento, se encaixar essas observações, ótimo, massa, te ajuda. Mas você não é obrigado a usar, tá certo? Vamos lá, vamos planejar esse tempo. Os benefícios, ó, no ambiente de trabalho, aos profissionais e à sociedade, tá? Aos profissionais e à sociedade. Tarsila está chegando. Seja bem-vinda, Tarsila. Olá, ó. Deixa eu voltar aqui para poder trazer para vocês. Então, nós já temos aqui, ó, o nosso corpo base. A introdução já sai daí, se você tiver um repertório para começar a sua redação, né? Então, como é que é maléfico a violência a um profissional? É maléfico porque fragiliza o ambiente profissional. Uma pessoa for agredida, quer dizer que isso pode acontecer mais vezes. Porque até acontecer a primeira vez, há uma sensação de que aquele ambiente é um ambiente protegido, simbolicamente protegido. A pessoa está fazendo um trabalho. Então, ela tem ali todo o espaço para poder proteger, para poder
ter ali uma organização, uma estruturação, uma segurança. Aconteceu, fragiliza o ambiente. Mais do que isso, amedronta o profissional a não trabalhar em localidades mais vulneráveis. Porque a tendência, e aí no texto de apoio mais uma vez, tem os dados estatísticos mostrando que as violências acontecem mais em ambientes, em localidades em que o profissional fica mais vulnerável, tá certo? Outra ideia, ficam propensos a traumas, estresse e desenvolvimento de doenças psíquicas. A gente sabe que pessoas que sofrem violência psicológica, violência moral, violência física, estão mais propensos a desenvolver transtornos e patologias psíquicas. Luquinhas, da minha estrutura, o de roxo é o quê? O de roxo são os argumentos, tá? O de azul, os temas de cada desenvolvimento. A primeira frase vai ser sobre os profissionais. Você vai dizer lá, nesse panorama, a protetividade aos profissionais, no sentido da violência, é crucial para manter um ambiente de trabalho equilibrado e harmônico. Pronto, essa é a primeira frase. Aí depois eu vou trabalhar esses argumentos, trazer repertório, trabalhar os argumentos. Como é que agride a sociedade? Torna o SUS inseguro, maior incidência de casos é no SUS, também tinha nos textos de apoio essa informação, tá? Diminui o número de médicos em regiões periféricas, justamente, né? As pessoas ficam com medo de ir. E priva a população de serviços básicos tão importantes ao dia a dia das pessoas. Nossa, a pessoa só tem ali a UPA, só tem ali o postinho de saúde, aí o médico vai e é agredido no postinho da saúde. A médica diz assim, não venho mais aqui, me transfira, né? A integridade física foi ameaçada. Aí fica difícil achar uma outra pessoa para poder lidar com essa situação, né? Primeiro repertório, o artigo 13 dos princípios fundamentais do Código de Ética Médica, que justamente trabalha a ideia de preservação do profissional. Repertório 2, tem uma série no canal Universal da TV fechada, mesmo que passa a franquia Chicago, a franquia Law and Order, tem uma série chamada Unidade Básica, que é um postinho de saúde de uma comunidade carente, né, de um bairro pobre de São Paulo. E aí tem o médico do postinho, tem a médica lá também, tem um agente de saúde, tem as enfermeiras, quer dizer, que explora muito essa realidade, muitas vezes vulnerável, que um profissional passa. É perfeito para demonstrar isso. E houve agressão diversas, né? Só 20% das mulheres agredidas procuram um SUS. Isso é um dado do DataSUS, né? A sociedade não procura também, quando sofre violência, as localidades deveriam procurar, como o próprio sistema de saúde ainda tem esse aspecto que você pode acrescentar como repertório e fazer uma relação dentro da sua redação. Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos ver a introduçãozinha agora, feita, bonitinha. Vamos lá? Podemos ir? Nossa, já é 15 para o meio-dia. Logo vi, a barriga começou a dizer assim, ó, você está precisando de mais alimento para nutrir seu corpo esbelto. Vamos ver a introdução? Vamos ver, ó. Luquinhas, eu não coloco o título. Gente, não é obrigatório, né? Na maioria das vezes, mas eu peço a você que você leia as instruções. A Strix é diferente do Enem. Se no Enem o título fosse obrigatório, ou pelo menos facultativo, eles se referissem ao título, isso ia estar na cartilha de redação para o estudante, né, que é disponibilizado lá no meio ou no fim do mês de setembro, início de outubro, tá certo? Então, eu peço a vocês que leiam as instruções. Isso porque pode ter lá dizendo que o título é obrigatório. E aí você vai perder ponto porque não leu as instruções, não porque não colocou o título. Porque se tivesse lido, tinha colocado o título. Aí você vai na folha definitiva, na primeira linha você coloca de lápis, ó, bem de leve, título, para você não esquecer. Comece da segunda, não precisa pular a linha, caso seja obrigatório. Título pequeno, 2 ou 3 palavras, com uma das palavras de ligação, geralmente uma sentença nominal, porque verbal incita aí uma ação que vai ser estabelecida, e não é isso. É só nomear o texto. O título é o nome do seu texto. Tem a ver com o seu texto, não necessariamente com o tema. E você pode pegar uma analogia, por exemplo. Os melhores títulos são analógicos, são analogias que não ficam claro o que eles querem dizer e que se explica no final. Esse aqui, Sangue no Jaleco, né? O título.
O artigo 13 dos princípios fundamentais do Código de Ética Médica afirma que o profissional é obrigado a reportar à autoridade competente quaisquer formas de deterioração prejudicial à saúde. A violência está dentro disso. Mas e quando o contexto é violência contra os militantes dessa área? Olha aí na Baiana, já usando um recurso diferente, que é uma pergunta, né? Essa pergunta tem de ser respondida automaticamente ou tem de ser uma pergunta retórica. Não se responde uma pergunta em texto com sim ou não. O argumento diz o seguinte: ainda existe na atualidade pouca relevância à integridade física dos profissionais desse tipo de assistência, o que precisa de mudanças. Quer dizer, a tese responde: quando o contexto é violência, ainda existe muita violência. A tese veio e fundamentou isso. Tá? A Baiana permite esses recursos porque é uma prova mais dinâmica, é um texto mais dinâmico. Isso não quer dizer que você não possa usar aquela estruturazinha tranquila do Enem para poder fazer o seu texto. A diferença básica é que a Baiana cobra muito da parte argumentativa. A argumentativa não pode ser, o médico tem que ser mais humano, que essa frase, inclusive, está errada, todos nós somos humanos, a princípio. Tem que ter uma conduta mais humanizada. O médico tem que ter uma conduta mais humanizada, os hospitais têm que ter melhor estrutura. Não é isso daí, é uma questão mais profunda. Tá certo? A parte argumentativa tem que ser mais profunda. Com efeito, é importante refletir como os malefícios de agressões em geral atingem os profissionais, bem como a sociedade e seus entraves na manutenção de um ambiente terapêutico mais humano e protegido. Então, profissionais e sociedade, os temas dos desenvolvimentos, de azul o repertório, de verde a tese, em negrito a última parte toda é o projeto e de azul, claro, as duas ideias que vão ser desenvolvidas. Pode ser assim, deve ser assim, fiquem tranquilos. Aqui, é porque tá vendo aqui esses ladinhos, eu prefiro um slide que não é tão longo. A escala não tá certa aí, Se fosse ser comparado a uma folha, tinha que ser mais esticada esse slide. Aqui, fiquem tranquilos, dá 6 linhas sem problemas. Alguma dúvida, falem comigo. Vocês estão assim, muito quietos, muito passivos, muito só observadores. Interajam um pouquinho, por favor, me digam. Acabamos aqui já o segundo tema, vamos para o terceiro. Praticamente passando da metade do que vamos fazer hoje. Tudo tranquilo, Ana Clara? Alisson? Luquinhas? Me digam alguma coisa? Tudo certo, né? Muito bem. Qual é o terceiro eixo que eu vou trazer? Terceiro tema, medicalização da medicina, doenças psíquicas, ética. Que termo estranho, Lucas. Medicalização da medicina. É transformar a prática da medicina em meramente farmacológica. É só remédio que resolve tudo. E a gente sabe que não é só o remédio, né? Que o remédio é um dos recursos da medicina. Mas existem alguns outros recursos, tá? Alguns outros recursos. Olha a proposta. Com base nas informações dos textos motivadores. E aí uma reflexão acerca da historiografia da formação médica ao longo dos tempos. Escreva na norma padrão da língua portuguesa uma dissertação argumentativa sobre as formas contemporâneas de medicalização, suas consequências para a sociedade e os aspectos problematizantes para a formação da medicina que dificultam a prática médica mais humanizada e menos mercantil. Muito legal. Muito legal. Querem arriscar qual é o tema central aqui? Querem arriscar aí qual seria o tema central, o tema principal? Digam para mim. Digam para mim, pessoas. Ana Clara já veio aqui. Formas contemporâneas de medicalização. Muito bem. Lucas também, Luísa também. Isso mesmo, as formas contemporâneas de medicalização. Na sequência, suas consequências para a sociedade, D1, e os aspectos problematizantes para uma formação da medicina que dificultam a prática médica mais humanizada e menos mercantil, né? Consequências para a sociedade vamos dizer assim, aspectos das consequências ruins, vamos dizer assim. Se a gente fosse montar, forma de medicalização, suas consequências e formação médica humana versus mercantil, a coisa financeira e a coisa mais humanizada, tá?
Pronto, seria esse aí o nosso esboço mínimo dentro dessa construção. Se a gente fosse pensar quais são as consequências das formas de medicalização contemporânea, vício em medicamentos, aparecimento de outras doenças, veja, né, nós temos aí a hipocondria, as pessoas que têm lá a necessidade de se medicar o tempo todo, de estar no médico o tempo todo, mudança de visão de usuário para doente e paciente, porque o vício em medicamentos é um vício, é uma droga. O medicamento é uma droga. Ele age no corpo do indivíduo para buscar necessariamente uma medida curativa, intervenção em uma doença, mas, prioritariamente, esse remédio pode também trazer um tipo de impacto físico naquela pessoa. Bater uma onda, como se diz. E aí a pessoa passa a usar aquele remédio para poder ter aquela sensação física. E aí isso causa um vício, né? E aí, depois de um tempo, é preciso pensar que essa pessoa ela é usuária de drogas ou ela é um paciente, um doente, né? Aí, inclusive, entra na discussão sobre drogas no Brasil, né? Passou da hora do Brasil pensar um tipo de regulamentação para maconha. Por que você acha isso, Luquinho? Porque começa com um policial, para você ver quanto por cento do tempo dele é ocupado, combatida para poder evitar que o menino fume maconha. Quantas vezes são chamados a polícia para poder interferir em um grupo de jovens que estão consumindo cannabis? A polícia tem mais coisa que fazer, gente. Tem assalto, tem sequestro, tem invasão, tem gente com refém, tem tiro. Né? Fumar maconha não deveria ser uma coisa tão absurda. Né? Até porque as pessoas bebem e o álcool, vocês sabem o que o álcool traz para a sociedade. Mas essa é uma discussão outra e que, inclusive, a Baiana pode trazer uma discussão sobre a legalização da cannabis medicinal no Brasil. É um ponto, né? De trabalhar a medicalização de uma outra forma. Pode vir a medicalização numa discussão mais nessa linha, que seria bom também nesse ponto, tá? Olá. O estudo restrito de disciplinas sobre ética. Obviamente, pode-se trabalhar a ética para poder ter essa divergência de uma maneira mais tranquila. Há uma idealização da profissão e a ideia de retorno garantido com relação ao aspecto mercantil, isso se acredita que naturalmente pode vir a ter um retorno garantido desse processo. Valeu, Alisson. O endeusamento do médico e a ausência de cobrança por profissionalismo. Tem mudado isso, né? Tem mudado. As pessoas têm cobrado mais o médico na ação profissional deles. Como eu posso colocar todos esses argumentos no desenvolvimento do segundo modelo do Enem? Luquinhas, você não tem que colocar todos, né? Você não é obrigado a colocar todos. Eu sempre peço ao meu estudante, eu os instruo a pensar 3 argumentos para poder você esticar o máximo que você quiser, meu xará. Para você ter a maior quantidade de possibilidades. Porque às vezes você começa a escrever o desenvolvimento e aí você pensa que uma ideia vai caber, outra cabe melhor. Então é melhor você ter diversidade, até para poder você conseguir escolher melhor. Mas só cabem no máximo 2 quando você está escrevendo. Né? Nos 3 não tem condição nunca. Sacou? Então é para você ter possibilidade de escolha, na verdade. Tá certo? Beleza, queridão. Repertório 1, filme Amor e Outras Drogas. Não sei se você conhece. O filme mostra a história de um amor de um representante farmacêutico que se apaixonou por uma menina que tinha doença degenerativa e que, obviamente, ele fica angustiado em tentar buscar essa cura para essa doença, né, degenerativa. É a época que ele está, né, na Pfizer, que é a empresa que ele trabalha. Que a Pfizer desenvolve o Prozac, que deixou a Pfizer rica, e na sequência a Pfizer descobre, sem querer, o Viagra, que deixa a Pfizer monumental. Né? Rica é apelido, deixou a Pfizer brutal, que fez a Pfizer agora ganhar dinheiro pra caramba. Com certeza, na pandemia, foi o potencial financeiro que eles ganharam, um pouco menos de 2010, né? O filme foi 2010, deve ter se passado em 2003, 2004, essa situação do Viagra. Outro repertório, né? Atualidades. O fenômeno do Dr. Google, que é um paciente chegar já no médico com tudo que ele deve fazer para lidar com o tratamento, o médico só precisa assinar uma receita pronta. Porque hoje a junção de dados determina a pessoa o que ela vai fazer. Imagine se o Dr. Google já é um problema, imagine se as pessoas forem se consultar com o chat GPT, né?
Chat, eu estou com dor de garganta, um pouco de irritação nos olhos, né, uma dor nas articulações, o que é que eu devo tomar para poder melhorar isso, né? Aí o chat GPT vai dizer, desculpe, né, se eu te falei o remédio errado, como ele faz, né? Imagine o problema disso. E o conceito de ética profissional, que são os valores, que são as regras, as normas daquela pessoa que aderiu voluntariamente a uma determinada profissão, né? Porque como moral tem a ver com as leis e as regras, e a ética tem a ver com o respeito e a convivência, as pessoas acham muitas vezes que deveria se chamar moral profissional. Mas não é, porque eu escolhi ser professor, vocês escolheram ser médicos, então eu sigo o meu código de ética, vocês o código de ética de vocês. Então se chama ética profissional porque é a submissão a normas de uma profissão a qual você escolheu. Uma ética tem a ver com escolha, chama-se ética profissional. O que você tem exemplo de conclusão modelo da Baiana? Tenho sim, Luizita, mas a maioria das vezes você pode fazer uma proposta de intervenção. Você só não faz uma proposta de intervenção, Luizita, quando você tem um tema filosófico. Porque quando você tem um tema desse daqui, isso é uma situação problema. Você pode fazer uma proposta de intervenção sem problema. A Baiana diz que você pode fazer uma proposta de intervenção ou não, né? Eu acho que seria melhor se eles dissessem que esse ou não deveria ser para temas que são mais filosóficos, que são temas que não têm situação-problema. Se tem uma situação-problema, você pode propor, construir uma proposta de intervenção sem problema. Faz uma proposta completa com 5 elementos que está básico, está ótimo. E tira-se uma nota boa, com certeza. Você tem aí várias notas boas nos últimos vestibulares da Baiana com pessoas que fizeram proposta de intervenção. Tá certo? Criou-se essa mítica do mercado de uma conclusão reflexiva, só quando você tem um tema filosófico, né? E se eu fizer uma conclusão reflexiva dentro de um tema como esse, por exemplo, né? Aí tem de encaixar, beleza, tem de ser uma conclusão que feche mesmo o raciocínio e a discussão. Caso contrário, não vai ser uma boa conclusão, né? Então, você acha mais adequado fazer uma proposta de intervenção? Quando você tem uma situação, um problema, é mais fácil. Não é o mais adequado, é o mais simples. Você já vem de uma formação do Enem. E não esqueça que quem está corrigindo as redações da Baiana é o pessoal que corrigiu o Enem, porque é mais barato. Não precisa treinar esse pessoal. O único treinamento, a única observação que se faz é que a argumentação precisa ser realmente mais profunda, tem que ser mais destacada, e quem assim não fizer vai perder nota nesse aspecto de forma muito drástica, com certeza. Poderia ser o Conselho Nacional de Medicina, poderia ser o Conselho Federal de Medicina, na verdade, né? Poderia ser os Conselhos Regionais de Medicina, poderia ser o Ministério da Saúde. A depender, minha querida Luizita, se a depender do tema, podia ser a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que tem como função fiscalizar os planos de saúde. Pode ser o SUS o agente. Investimentos no SUS, campanhas promovidas pelo SUS. O SUS já promove muitas campanhas, já tem aí muitas políticas públicas, como Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, né? O Setembro Verde também, que é motivação de doação de órgãos. Então, são vários agentes que você pode usar, né? Com certeza, depende do problema, né? Se for aí, no caso, um problema ético, formação ética, Conselho Federal de Medicina, instituir cursos especiais para extensão do entendimento ético dos profissionais da medicina, principalmente aqueles que lidam com especialidades em que a morte é mais frequente, no caso, oncologia, por exemplo, e por aí vai. Tudo bem, Luizinha? Tudo certo? Que beleza, ó. Passamos do 3, vamos para o 4, preconceito no trabalho. Esse aqui eles estão dando muita atenção, tá? Muita atenção. Outro aspecto ético aí, ó. Ó o tema. Né? Eu botei sem a parte. Botei sem a parte. Vamos refazer aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. E vamos botar tudo aqui em negrito, tá? Acontece, gente. Eu, às vezes, me passo. Não, vou mudar, não. Mudei. Oh, Deus. Mudei. Vamos lá. Aí. Levando em conta as informações de textos motivadores, suas percepções sobre o preconceito de todos os tipos, sobretudo sexual, na atualidade, e o papel da medicina que trata a todos os tipos
de indivíduos produz uma dissertação argumentativa na norma padrão da língua portuguesa sobre a necessidade de atitudes profissionais no contexto da saúde, que acolham a todos os indivíduos, independentemente de sua condição social, racial ou sexual, para a prestação da melhor assistência possível, além de disseminar posturas que possam influenciar outros ambientes de cuidado e amparo de mazelas biopsicossociais da atualidade. Nossa, esse é enorme. Esse é gigantesco. Qual é o tema central? Me diga aí. Tema central agora. Vamos lá. Tema central, tema central. Me digam. Necessidade até indivíduos. Pronto. Necessidade até indivíduos. Clarinha aproveitou e botou só um intervalo. Só um intervalo para não escrever tudo. Perfeito. Necessidade até indivíduos. Vamos ver se é isso mesmo? Não, eu acho que vai até possível. Até porque, se independente de sua condição social, racial ou sexual para a prestação da melhor assistência, pode ser um delimitador também. Então, você está correta, Clarinha, não tem muita diferença, não. Isso aqui poderia ser um delimitador ou poderia ser tudo junto, né? Além de disseminar posturas que possam influenciar outros ambientes de cuidado e amparo de mazelas biopsicossociais da realidade, né? Então, poderia ser sem problema também. Fique tranquilo. Então, deu certo aí, ó. Poderia ser essa divisão. No planejamento, ó, melhor acolhimento sem preconceito, propagar respeito às diferenças da saúde e bem-estar social. Pronto. Bastava isso. Melhor acolhimento sem preconceito, propagar respeito às diferenças na saúde e bem-estar social. Bastava isso. Tá? Teve uma dificuldade, né? Poderia ser uma pessoa, poderia trazer um repertório mais genérico, citar que o Código de Ética Médica prevê que o médico não possa ser preconceituoso, né? Faz uma tese sobre o acolhimento, e aí junta essas duas ideias, tá beleza. Propagar respeito às diferenças, não julgar os pacientes, ação dos órgãos éticos quando algo desse tipo acontecer, formação para lidar com as diferenças. Gente, as pessoas são diferentes. Eu tenho minha religião, vocês também, alguns não têm. Eu tenho um time de futebol, alguns também têm outros, e outros não gostam de futebol. Umas pessoas têm valores políticos, ideologia política, outras pessoas votam por obrigação e outras votam no candidato que elas acham melhor, né? Umas pessoas são negras, outras são brancas, outras são pardas. Essas questões pouco importam quando um profissional vai prestar a sua assistência. Essa é a sala de aula aqui agora mais democrática e mais justa. Eu não estou nem vendo vocês. É sempre bom estar na sala de aula que eu olho as pessoas, que eu olho no olho de alguém que está ali assistindo a aula e a pessoa balança a cabeça como quem diz assim, vá, continue, que tá beleza. E aí eu falo uma coisa engraçada, uma pessoa dá risada, a outra comenta com a outra sobre o que eu falei. É óbvio que esse ambiente ele é mais interessante. Mas quando eu digo aqui da justiça, é que vocês são avatares. São fotinhas, e não importa quem vocês são, o importante é a assistência sendo prestada. Eu fazendo meu trabalho direito. Um médico precisa esquecer que ele tem religião quando ele atende alguém. Ele precisa esquecer, não precisa esquecer, mas assim, isso não é relevante. Não é relevante você ter uma crença quando chega uma menina que acabou de cometer um aborto na unidade de saúde que você está atendendo, você tem que cuidar daquela pessoa. Há profissionais que dizem, tá vendo? Se tivesse Jesus na sua vida, você não faria isso. Pelo amor de Deus, gente, é essa função palmatória do mundo, né? Arcabouço moral, isso está tão em desuso, é antiético hoje. É o contrário. Esse julgamento é completamente implausível, inaceitável, né? Criminoso em certa medida. Porque pegar a pessoa que está em fragilidade e usar a sua ação para diminuí-la, vai se ganhar o quê com isso? Não sei se você se recorda, né? As redes sociais são maravilhosas porque elas revelaram ao mundo os idiotas que escondiam bem sua idiotice, sua idiotia. O cidadão médico foi atender um rapaz um dia, um rapaz visivelmente com problemas, transtornos psíquicos ou mentais. O rapaz trouxe as dores dele anotadas, porque a mãe anotou. O rapaz devia ter um velho, já aos 25 anos, 26 anos de idade. E aí o médico pegou esse papel e tirou uma foto. Tirou uma foto, uma selfie com o paciente e postou nas redes sociais rindo, porque todas as palavras ali que foram listadas
das dores que a pessoa estava dizendo. É incômodo, escrever incômodo como incômodo, né? Na barriga, né? Escreveu com R só. Todas as palavras estavam escritas de forma errada. O cara printou, o cara tirou uma foto e postou nas redes sociais, postou no Facebook. Ele achou que as pessoas iam achar lindo. Ele ridicularizando um preconceito linguístico ridículo. Há um paciente numa comunidade carente, uma pessoa precisando de assistência. É sério, pô. É sério isso? Resultado, foi cancelado. A cultura do cancelamento é uma besteira em certa medida, mas em outra medida é uma justiça rápida para aqueles que são imbecis. O cara foi demitido, né? O Estado exonerou ele estava com o REDA, quero você aqui não. Uma outra clínica particular que ele trabalhava demitiu ele, ficou sem emprego. Foi para as redes sociais pedir trabalho, pedir desculpas, caçou o cara, tirou uma foto, gravou um vídeo. Ridículo. Tem gente que faz isso, né? Conheço colegas professores que só tiram dúvidas de meninas. Eu não preciso nem explicar o que isso significa, né? Não preciso nem explicar. Agora, veja, é meu estudante, eu estou aí para o que o estudante é, para o que ele faz. Importa a orientação sexual do meu estudante. Quando eu preciso tirar a dúvida dele, gente, eu não lido com a vida do meu estudante. Isso aí é uma questão importante demais para a discussão da Baiana, viu? Bem-estar social, propagar empatia, assistência e amparo sem preconceito, que é o básico, né? E praticar a ética médica, respeitar os ensinamentos, né, da ética médica, que é agir sem preconceito. Repertório, esse filme é fantástico, tem no Netflix, viu? Se você não viu, eu vi agora à tarde, para poder relaxar e fazer minha prova amanhã. Nise, o Coração da Loucura, você podia citar aqui, retomar o filme, e a frase de William Osler, 1849, 1919, o cara morre. Todo paciente que você vê é uma lição muito maior do que a doença a qual ele sofre. William Osler, que participou do relatório Flexner, da mudança da Universidade de John Hopkins nos Estados Unidos em 1910. Ele estava lá nesse momento histórico importante em que ia se mudar a história da medicina, com um currículo, com uma estrutura, com organização de universidade que agora passaria a ter com o relatório Flexner. Tudo bem? Podemos ver um desenvolvimento agora, para tirar a dúvida do desenvolvimento. Luquinhas, presta atenção, porque você falou aí sobre a administração dos argumentos. Podemos ir? Podemos? Estão todos aqui, todos prestando atenção? Tá beleza, gente? Tá muita informação, tá interessante para vocês? Podemos ir? Valeu, Alisson. Podemos ir, podemos? Pronto, vamos nessa, vamos nessa. Olha lá, vamos lá. Vamos lá. Vale ressaltar, diante desse cenário, a relevância de um cuidado em saúde sem discriminação. Quando a médica do filme supracitado reflete sobre as terapias agressivas e desumanizadas que eram utilizadas nos pacientes esquizofrênicos, não ficou impassível perante suas mazelas psíquicas. Ao contrário, investiu na humanização como mecanismo de amenizar os tormentos vividos pelos enfermos do local. Nesse contexto, atendimentos que desvirtuem o princípio existencial de aliviar o suplício alheio não só dificultam o amparo a pessoas que detêm condições sociais já marginalizadas, como também os afastam do sistema de saúde. A esse respeito, é visível uma deficiência estatal e dos respectivos conselhos de punirem determinadas posturas, sobretudo quando se trata de profissionais de representativa importância na sociedade. Aqui, esse daqui é o qual? Esse aqui é o D1, né? Porque é a retomada do filme. Ação dos órgãos éticos punirem determinadas posturas. Eu estou usando esse argumento aqui, Luquinhas. Ação dos órgãos éticos. Pode sim, Laísa, sem problema. Pode pedir sim. Pode pedir sem problema, viu? É mais fácil até mandar pelo WhatsApp. Se vocês forem no meu Instagram, nas propagandas tem o WhatsApp, você pede, eu mando para você, sem problema. Tá bom? Por isso, quando a intolerância é a regra, o cuidado será sempre a exceção. Tanto de azul aqui, a retomada da estratégia, quanto o fechamento bem pequenos, porque o repertório e a argumentação que está de verde, esse argumento que se refere ao repertório e esse argumento de autoria que está no planejamento,
estão aí bem organizados, bem estruturados. Vocês veem que foi uma parte enorme dedicada à parte da argumentação. Tudo certo? Luizinha, pegou aí, Luizinha? Me perguntou sobre estrutura do Enem, coisas do tipo. Né? Um desenvolvimento aí que falou bastante sobre o tópico, conseguiu refletir bastante sobre o tópico. Deu para ver aí direitinho? Pronto. O pessoal que não falou ainda, tem alguma dúvida, alguma coisa que queira ser dito? Porque senão a gente vai para o último tópico, né? Que é o tópico do Big Data. Vamos lá? A prova de saúde da Baiana segue o mesmo esquema? Exatamente o mesmo esquema, minha querida Malu. A diferença é que os temas são mais genéricos, porque eles estão tentando abordar várias áreas da área de saúde, não a medicina especificamente. Na Baiana, às vezes, o tema também é genérico, fala da área de saúde como um todo. E aí, prestem atenção, gente, a pergunta de Malu foi importante para dizer isso. A proposta falou área de saúde, tente falar de área de saúde, até um exemplo pode ser do médico, mas não pode ser médico o tempo todo. Só se fala do médico, é que é o médico o tempo todo. Na prova dos outros cursos, Malu, eles falam sempre de uma forma genérica, da área de saúde como um todo, porque precisa abarcar fisioterapia, educação física, enfermagem, nutrição e outros cursos. Então, a diferença entre a estrutura do Enem e da Baiana no desenvolvimento está no aprofundamento da argumentação. Exatamente, Ana Clara Ribeiro. Exatamente. Tá? No Enem se passa como um texto muito bom, uma argumentação bem tranquila, bem superficial, já está valendo. Na Baiana não, vai ter peso, né? Prof, precisa colocar repertório nos dois desenvolvimentos. Duda, é o ideal, viu? É o ideal. Você viu aqui no planejamento, ó, se só tiverem dois, o que você faz? Você retoma o repertório da introdução. Da introdução sempre vai ser um repertório mais genérico, para você ter essa capacidade de fazer a retomada. E olha como foi feita a retomada aqui, ó. Quando a médica do filme supracitado. Aqui é que se contou uma parte do enredo. Na introdução, como é que deve ser feito? O filme Nise, Coração da Loucura, aborda o dia a dia de uma médica que, voltando a clinicar, prefere tratar pacientes que estão passando por uma questão muito angustiante ligada às doenças mentais. A introdução é panorama. O que é o filme? Pronto, é esse o repertório. Quando você quiser aprofundar o filme na retomada, aí você pega uma parte do que aconteceu para poder relacionar a estratégia argumentativa. Tudo bem? Tudo bem, Duda? Sacou aí? Ficou belezinha para você? E quais os repertórios seriam genéricos? Um repertório genérico, Lucas, não é classificado como genérico, é como você usa ele. O Código de Ética Médica tem inúmeros artigos. Mas se o tema lhe proporcionar uma temática que tem a ver com ética, você pode dizer o Código, né, de Ética Médica, promulgado, o mais novo promulgado há pouco mais de 10 anos no Brasil, tem como função normativizar a área médica e todas as ações do médico enquanto profissional da medicina. Ponto. A sua abordagem foi genérica do repertório. Porque eu posso usar de novo o Código de Ética Médica e pegar um artigo para aprofundar uma discussão. Eu estou dizendo que na introdução você vai ter uma abordagem mais genérica para que, se houver necessidade, você poder retomar o repertório em um dos desenvolvimentos de forma mais aprofundada. Porque se você repete o que está na introdução, você não usou dois repertórios. Você não usou o mesmo repertório em dois momentos diferentes. Você fez a mesma coisa. Então, só é possível usar o mesmo repertório da introdução ou no D1 ou no D2 se você trouxer um outro aspecto do repertório, se você aprofundar o repertório. Por isso que tem que ser genérico no início, para ficar mais fácil de você aprofundar depois. Sacou? Entendeu? Pronto, meu queridão. Massa. Olá. Big Data, tecnologia. Tamo junto. Olá. Considerando a leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige uma dissertação argumentativa usando a norma padrão da língua portuguesa, discutindo a necessária reflexão acerca das novas tecnologias de gestão em saúde, seus impactos éticos à vida dos profissionais e dos seus pacientes,
bem como evidenciar como o armazenamento de dados pode trazer complicações de todos os tipos ao funcionamento de todos os setores do cuidado em uma unidade de saúde, além de exemplificar situações que ilustrem a má utilização dos Big Data no contexto atual. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos da defesa do seu ponto de vista. Tema central aí, amores? E isso, necessária reflexão até saúde, muito bem, Malu Pinheiro. Seus impactos éticos na vida dos profissionais e dos pacientes, bem como evidenciar como o armazenamento pode trazer complicações ruins. Pronto, seria isso. O que vem depois, você usa ou não, depende do seu planejamento. Certo? Aqui, refletir as novas tecnologias de gestão em saúde, impactos éticos às vidas dos profissionais, complicações no armazenamento dos dados de saúde. Pronto, gente. Você tem de simplificar. Eles fazem isso de propósito. Eles inflam a proposta. A estudante vai e copia. Qual a função disso? Qual o sentido de eu colocar uma proposta grande e eu aceitar que o estudante copie essa proposta no texto? Não faz sentido nenhum. Nenhum, não é sacada, não é macete, não é... É uma esperteza que não é esperto, tá? Isso sim é esperteza. É você enxugar para poder ficar mais fácil de você discutir o assunto. Impactos éticos à vida dos profissionais e pacientes da Big Data, proteger colegas, né? Porque tem informações ali, né? Tecnologias de gestão vão coletar dados. Então, proteger colegas, né? Também relativizar o código, né? Os impactos éticos, a vida dos profissionais e dos pacientes, é isso. Se você tem acesso a coisas que não são legais, você, né, obviamente, traz aí impacto ao código. Risco de levar o paciente a óbito, porque dados que são mal manuseados geram isso. Quais são as complicações do armazenamento? Vazamento de dados, má gestão e uso corporativo. O que é uso corporativo? Vender os dados. Gente, imagine um hospital durante 10 anos salvando todos os dados de todos os pacientes que lá estiveram internados. Ah, Luquinhas, mas já se faz isso, não? Boa, Gisele, chegue mais. Já se faz isso, não? Se armazena certos dados, né? Gente, não se armazena certos dados, né? Hoje se faz uma ficha, e essa ficha vai ter colocado lá cópia dos exames, tudo que o paciente fez estando no hospital. Imagine um Big Data que tem a dose do remédio e a hora que foi dado, o intervalo da hora que foi dado, como o paciente estava, os batimentos cardíacos quando ele tomou a segunda dose do remédio. É isso que é Big Data, é uma monitoração, é uma telemetria, é saber tudo daquela internação. Os 50 páginas de dados para 2 dias de internação. Isso que é Big Data. Isso que é um problema. Porque imagine você vender isso para a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica saber exatamente qual é o batimento cardíaco. Diga aqui. Vem cá. Vem cá. Diga aqui, diga oi, gente. Diga oi, pessoa. Oi, pessoa. Olhe para lá, diga oi, gente. Oi, gente. Diga assim, boa prova para vocês. Para você. Aqui o mouse, tome o mouse. Pronto. Tá aí dentro. Beijo, fecha a porta. Ah, não? Não tá aqui não, papai. Vê se não tá no computador da sala, vá. Aqui não tá, papai, procure. Fecha a porta. Fecha a porta, daqui a pouco eu tô acabando. O Guigui, gente, veio desejar boa prova para vocês. Procurando um mouse, imagine. A figura, gente. Veja. Então, todas essas informações iam ser armazenadas. Então, isso é um risco danado, né? Vazar dados. A gente já sabe a experiência que o Facebook fez com Cambridge Analytica, e aí toda a informação que ajudou a fazer o Brexit, eleger Trump, foi um problema. O artigo 15 do Código de Ética Médica: é vedado ao médico o direito de modificar seres humanos em laboratório. Hoje existe essa informação. O médico pode manusear ali os genes, escolher o sexo, escolher a cor da pessoa, cor do olho. Tudo isso é possível. Imagine a eugenização se isso acontece.
Problema que a gente tem na sociedade. Se a ética não governar a razão desprezará a ética. José Saramago. Se a ética não governar a razão, quer dizer, a ética está acima da razão, né? A ética que norteia a razão. Porque se a razão desprezar a ética, já era. Né? Documentário Privacidade Hackeada, Netflix, 2019. Outra indicação de filme para você ver hoje. Mais tarde, documentário Privacidade Hackeada sobre vazamento de dados. E aí, gente, em outra análise, vamos ver o desenvolvimento aqui. O pessoal viu aqui direitinho, né? Tudo certo? Posso passar? Vamos ver um D2 agora, tá certo? Vamos ver um D2 agora, um D2. D2 assim, em outra análise, o acúmulo de informações gerados pela assistência pode trazer problemas ao cuidado. A esse respeito, o recente documentário na Netflix, Privacidade Hackeada, mostra que uma conhecida empresa de gerenciamento de dados, a Cambridge Analytica, usou informações das redes sociais de inúmeras pessoas para influenciar suas escolhas em pleitos políticos ao redor do mundo. Esse episódio mostra o quanto a manipulação informacional pode prejudicar a objetividade de uma situação e impactar a vida das pessoas. Esse episódio, gente, esse argumento que é colado no repertório, você precisa se referir a ele para mostrar que você usou. Esse episódio, essa situação, esse contexto, essa realidade, basicamente, poderia ser algo do tipo. O caso relatado mostra, podia ser assim também. Agora, esse argumento precisa fazer essa referência. A esse respeito, a segurança dos dados de milhares de pacientes que passaram por um hospital qualquer precisa ser preservada, visto que esses conhecimentos podem não ser utilizados em prol do paciente, e sim no lucro corporativo. O planejamento está dizendo, uso corporativo. Estão vendo, gente? Aqui, saiu do planejamento, está aqui no D2. Assim, proteger as informações dos pacientes é crucial para combater essa grande mazela atual, o armazenamento de dados. D2, povo maravilhoso. D2, para fechar nossa aula de hoje, tem uma proposta de intervenção, tem uma conclusão. Viu, Lisita? Tem uma conclusão para a gente ver. A conclusão desse tema daqui, do tema do Big Data, que está aqui organizado assim, uma conclusão sobre esse tema, tá certo? É inevitável, portanto, refletir sobre como a tecnologia impacta a gestão de saúde. Para isso, os conselhos regionais precisam criar políticas de gerenciamento informacional mais ético, via legislação punitiva, para assim proteger a integridade dos atendidos. Essa ação trará segurança, credibilidade e boa gestão do serviço, com o intuito de gerar bem-estar, pois as informações individuais também são, consequentemente, propriedade privada. Vamos lá. Primeira frase de Azul, retomada da tese. É inevitável refletir como a tecnologia impacta a gestão de saúde. Mas, agente, conselhos regionais. Ação, criar políticas de gerenciamento informacional mais ético. Aí seria, no caso, a ação, né? Cadê? Cadê, gente, a pessoa que pediu para entrar? Eu acho que a pessoa desligou antes de eu autorizar. Não apareceu aqui, não. Vamos voltar. Certo? Então, a gente tem aqui, conselhos regionais, né, precisam criar políticas de gerenciamento informacional mais ético, via legislação punitiva, teve o via aqui, via, por meio, por intermédio, mediante, caracteriza que começou o modo meio, e aí pronto, teve aqui, agente, ação, modo meio, ponto. Essa ação trará segurança, credibilidade e boa gestão do serviço com o intuito de gerar bem-estar. Efeito. Pois as informações individuais também são, consequentemente, propriedade privada. E aí, um efeito do efeito, né? Toda vez que você fizer um efeito do efeito, você tem que botar o consequentemente. Porque senão se acredita ser um efeito só. Então, você tem que colocar um efeito, consequentemente, outro efeito. Para dividir e mostrar que são dois efeitos. Aí, o entendimento do que é propriedade privada é um outro efeito aí da situação que está sendo colocada.
Poderia ser assim, Luizita, uma proposta de intervenção normal, sem problemas, né, refletindo sobre a situação-problema que você acabou de discutir, de maneira mais tranquila. Tudo bem, gente? Tudo perfeito? Tudo maravilhoso? Temos aí quase 1h30 de encontro. Ó, desejar boa prova para vocês. Uma frasezinha bonita de Jung, né, o médico, parceiro, amicíssimo de Freud. Não é o diploma médico, mas a qualidade humana, o decisivo. Pronto, essa daí é a frase pequena e é a frase humanística que fecha a nossa aula. Tranquilidade, planeje seu texto, viu? Não se assuste com a proposta, não é assim automático que você clica na caixinha da memória e começa a ver todas as referências que você tem em discussão médica, não é desse jeito. Sendo um tema filosófico, planeje do mesmo jeito. Pense sempre num aspecto mais objetivo sobre esse assunto, sobre o assunto filosófico, né? Vai dar certo, tranquilidade, divida bem o seu tempo, tente fazer redação lá para o meio da prova. No início você demora mais, no final você não vai conseguir fazer bem, porque você vai estar cansado. Desejo a vocês excelente prova, tranquilidade, um beijo, né? Quero saber se você passou ou não. Viu, gente? Forte abraço, boa prova para vocês. Tchau!